Olá, mas que maravilha ter a sua companhia. Porque você sabia que o simples ato de lavar as mãos com água e sabão já evitaria em quase 100% doenças como conjuntivite, gripe, resfriado e até diarreia? Hoje no Responsa nós vamos falar sobre doenças infecciosas, como prevenir, tratar, os mitos e as dúvidas que envolvem essa área de saúde. Então você já sabe, né? Fica aí ligadinho porque a gente volta já já. O Responsabilidade está de volta. E para você que nos acompanha pela TV, agora já pode ficar ligadinho nas nossas atividades pelo portal Responsa. Isso mesmo. Acesse www.responsabilidade.org.br e participe das nossas campanhas, das nossas enquetes e do cantinho das sugestões. Porque lá você vai poder assistir aos programas que perdeu, por exemplo, ler os nossos artigos, as nossas entrevistas, ficar por dentro das notícias do dia e ter acesso a todas as informações do bem. Estamos aguardando a sua visita. www.responsabilidade.org.br. Outro recadinho é para nós ainda estarmos passando com a nossa caravana do bem para arrecadar as doações e levar a quem precisa. 2221-4300. Doe a sua solidariedade. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio o professor doutor em doenças infecciosas e mestre em pediatria da UFRJ, Edmilson Migovski, e Cristino Áureo, deputado estadual e secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Prazer primeiro recebê-los aqui, mas é que eu fico ansiosa porque todo mundo gosta de ter um amigo médico. É verdade. Né? Porque ele nunca fica sozinho numa festa. Você já ficou sozinho em alguma festa? Não. Consultando o tempo todo. Todo mundo quer saber. E logo você que fala claro, que explica as coisas, que tem uma maneira assim bem popular de falar, e acho que por isso que você virou assim, o monstro sagrado que você virou, né? Nada com amigos, né? Mas assim, eu acho que é o assunto, né? Como eu falo de doença infecciosa, é um assunto que literalmente contagia, né? Porque as pessoas sempre têm problemas de dengue, meningite, leptospirose, enchente, né? Alimentos contaminados, então você acaba sendo pau para toda obra, o assunto para todo momento, né? Então essa acho que é a especialidade, ela ajuda um pouco mais essa integração. Eu realmente nunca fica sozinho em festa, não tem jeito. E esse negócio de lavar a mão que você comentou, quer dizer, o simples ato de lavar a mão já evita muito problema, né? Isso, você vê que em 2009, no auge da gripe suína, né, da gripe do H1N1, se dizia, lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos, e todo mundo começou a lavar as mãos. Começou a meio que incorporar no nosso dia a dia a necessidade de lavar as mãos. Com isso, em 2009, houve redução dos casos de conjuntivite, como você citou, os casos de gripe, resfriado e diarreia. E aquelas empresas que trabalhavam em cima da sazonalidade da diarreia, de vender o soro oral, de vender o colírio para conjuntivite, eles tiveram prejuízo em 2009, porque a população começou a incorporar esse hábito. O brasileiro lava poucas mãos. Toma muito banho, mas lava poucas mãos. Né? Que interessante isso. Então, quer dizer, quando a gente estimula isso com água e sabão, é fundamental. É claro que, e o álcool? O álcool é legal, o álcool é para substituir a lavagem das mãos. Por exemplo, eu vim aqui, estou na televisão, fui lá lavei a mão com água e sabão. Mas no carro eu tenho um álcool a 70%, se não tiver como lavar a mão de uma hora para outra, eu tenho como fazer a higiene das mãos com isso. Né? Cristiano, que medida, às vezes uma coisa pequena, né, que a gente fica sabendo, uma coisa prática dessa. Outro dia eu fiquei sabendo que... eu li, né? As pessoas, os brasileiros, de uma maneira geral, talvez você já esteja cansado de falar isso. Para mim é uma novidade. Que os brasileiros só lavam a mão após ir ao toalete. Que o certo é lavar a mão antes, porque você vai justamente tocar nas suas partes. Claro. Né? Então eu achei super interessante. É bom a gente divulgar isso aqui, porque o que é ensinado nas escolas é para você sair do toalete, do banheiro, então lavar as mãos. Mas o certo é lavar antes e depois. Lavar a mão antes é um problema seu. Lava a mão depois é o problema nosso, pelo amor de Deus. Se você quiser lavar, tudo bem. Ótimo. Mas depois é fundamental. Né? E não é só isso, né, Cláudio? Você tem que não só lavar as mãos, mas também sair com papel toalha que você enxugou as suas mãos para poder abrir a torneira. Então, senão você suja de novo. Né? Foi feito pesquisas em portas de restaurantes que as pessoas não lavam as mãos. Certeza. Né? Mas falando em classe médica e no papel dos médicos, né? Então... Você é veterinário de formação? Eu sou veterinário de formação, né? Tenho muito orgulho disso, até porque permite, né, um estudo, um entendimento, não só da questão de
de fisiologia dos animais, mas a interação entre medicina e medicina veterinária é muito grande em várias áreas do conhecimento, especialmente na área de vigilância sanitária, na área de doenças infecciosas, porque as zoonoses que estão aí, que são doenças que acometem tanto animais quanto pessoas, se houver um entendimento e um respeito entre essas categorias e trabalharem juntas, eu acho que se progride muito nessa, não só nessa matéria, mas em saúde pública de modo geral. Mas olhando a classe médica, você falou um negócio da abertura que eu acho sensacional, é a capacidade de comunicação com a população. Quando você tem um médico, né, como esse aqui, que consegue traduzir para a população em mensagens muito simples, de muito conteúdo, mas colocado de forma direta, o benefício que isso traz é muito grande. Porque combater doenças, enfim, gastar milhões em tratamentos, podia ser evitado se a gente tivesse o fator de prevenção. E o fator de prevenção se dá com comunicação. Por isso que sempre quando o programa enfatiza assuntos relacionados à saúde pública, presta um grande serviço. Porque essa informação, às vezes muito simples, tudo que é simples, tudo que é descomplicado, tende a fazer um grande resultado. Em doença infecciosa, basicamente é o fluxo da informação. Como é que ela chega, como é que a pessoa se previne, como é que ela adota hábitos saudáveis. Então, eu acho que assim, o papel que o Edmilson faz no dia a dia do trabalho dele, não só como na medicina, né, como profissional, mas também participando de programas, eu acho que exerce esse papel, essa forma. Então, a classe médica que está nos vendo, eu acho que um grande apelo que eu faço como cidadão... E espectador também, né? Espectador, é que participe mais, que se envolva mais com a comunicação de aspectos relacionados à medicina, porque acho que isso é um caminho para que a gente tenha também uma sociedade melhor preparada e que não conviva tanto com a crendice, com o charlatanismo, com os métodos improvisados de fazer prevenção e de combate à doença. Eu acho que isso a gente avançaria muito se a gente pudesse fazer. Você vê que em populações mais diferenciadas, que têm maior nível socioeconômico, são pessoas que adoecem menos, né? Então, enquanto num país como os Estados Unidos, a principal causa de morte seria acidente e esses tumores, né, as doenças, o câncer da criança, degenerativo, né, ou então, no caso da mortalidade infantil, ela fica muito no entorno do acidente ou das doenças neoplásicas do câncer. Em países subdesenvolvidos, o que mais mata é a doença infecciosa. Em Angola, por exemplo, que a gente tem acompanhado alguma coisa na África, na parte de Angola, você tem uma taxa de mortalidade infantil, ou seja, morte abaixo de 1 ano de idade, de quase 200 por 1000. Uau. Ou seja, 20% morre antes de completar 1 ano. E é provavelmente essa mortalidade infantil muito alta que faz com que a expectativa de vida dessa população seja para as mulheres de 48 anos e para os homens de 46. Quando você faz, aí você vê qual é a causa-morte. 70% morre por diarreia. 70% morre porque não tem acesso à água de qualidade e não tem noção de higiene. Dengue é um exemplo de doença que ocorre por desinformação, porque você tem regiões do planeta, sul dos Estados Unidos, você tem clima meio que tropical, tem um mosquito, mas não tem a doença por quê? Porque as pessoas estão conscientizadas quanto a não jogar lixo no chão, há um fluxo contínuo de água, não há necessidade de você ter armazenamento de água na sua casa ou em tonéis, né? O crescimento urbano é mais organizado, então a população mais orientada adoece menos. Aí eu posso me dar o luxo de gastar cada vez mais, não é nem gastar, é investir cada vez mais em medicina preventiva, que ainda se aplica pouco no nosso país. Você vê que agora, no nosso estado, você vê um movimento de saúde da família. Isso é muito bom. Isso certamente vai impactar lá na frente na redução das filas dos hospitais públicos ou privados. Você vai ter o agente de saúde chegando e orientando pessoa a pessoa, controlando a pressão arterial. Você vê o medicamento para hipertensão arterial sendo disponibilizado gratuitamente. Isso é uma grande coisa. Quando você trata bem, você evita que essa pessoa descompense e interne no hospital, ocupando um leito e onerando muito o Estado, né? Ninguém quer que ninguém fique doente. Claro. E a prevenção é o melhor negócio. Dizem que é bom a criança pegar a comidinha no chão, cair, mexer na terra, Essa é que uma a criança teoria boa, muito esterilizada, né? Aquelas mães que ficam, ai meu Deus, tem que escovar tudo, ai caiu no chão, lava, passa álcool. Que essa criança, então, seria mais suscetível a então pegar uma doença, assim, de uma gripe, morrer de resfriado. Vamos lá, voltar para a África, né? Você pega a África, que tem a parasitose intestinal, as crianças ficam
jogadas, não têm acesso a água de qualidade, alimento contaminado. Essa população tem muito menos rinite, muito menos asma, muito menos doença dita autoimune do que as crianças muito bem cuidadas. Por quê? O teu sistema imunológico, ele está ali, quero reagir. Se você nunca der a oportunidade para ele reagir contra uma parasitose, vírus, ele acaba dizendo, pô, estou tão ansioso, vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer esse anticorpo, vou dar alergia, vou dar asma, vou dar rinite. Então, a teoria da higiene passa um pouco por isso. Não estou aqui querendo fazer apologia da falta de higiene, né? Mas, assim, as coisas do pé no chão, do ar livre, do contato com as crianças é muito interessante, né? E vai meio que ao encontro disso. O sistema imunológico, se não tiver trabalho, ele inventa. Inventa moda. Ou seja, então é verdade que é bom você, até os 6 meses de vida, dar uma passada por um curral, assim, com a criança, para ele respirar o estábulo? O que não mata engorda, né? Aquela história. O que não mata engorda. É porque o problema é que dosar isso é complicado, né, Cláudio? Porque você vai se expor a determinadas doenças e você pode morrer, né? Por conta daquela infecção viral ou bacteriana. Então, assim, eu acho que nem tanto, nem tão pouco, né? Então, eu acho que você ser moderado em tudo que você faça é interessante, né? Isso é até uma linguagem bíblica, é ser moderado em tudo, né? Água demais também mata. Então, afoga. Afoga. Né? Aquelas mães que ficam querendo dar banho nas crianças com água mineral fervida. 8 anos de idade. Sabe? É um negócio que sendo criado por vó, como se dizia, né? Jogando bolinha de gude no carpete. No carpete. Não, sem carpete, não dá sem alergia, carpete, né? Depois de alergia. Piso, né? Então tem essas coisas. Então, não vamos também exagerar. Mas eu acho que, sob essa ótica super interessante, né, do que... Enfim, tem agora programas de televisão especializados em ficar comentando aspectos sobre tratamento, sobre coisas. As maiores crenças, às vezes, que as pessoas desenvolvem, elas vêm de um nada, vêm da replicação de uma bobagem, mas tem outros aspectos que, às vezes, são observações que a população faz, de tanto ficar ali observando o que acontece, que, de fato, tem algumas coisas que são razoáveis. Ou seja, muito além da ciência, às vezes, a percepção e a sabedoria popular, como se diz. Então, um pouco da fitoterapia, pouco de tudo isso. A gente tem na universidade o Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais. É um dos nossos projetos que eu estou dirigindo hoje, o Instituto da Criança da UFRJ. Né? Então, como não tem nada para fazer, ainda peguei mais isso. Né? O Instituto da Criança da UFRJ, um dos projetos que a gente tem é de implementar dentro desse instituto um ambulatório, um serviço de medicina não convencional, dessa medicina mais alternativa. Né? A gente está tentando descobrir ainda o nome, né? Mas vai se basear em homeopatia, fitoterapia. A gente tem uma discussão bem avançada nesse sentido, porque a gente precisa incorporar essa cultura no nosso instituto, que nunca trabalhou com essa medicina. Sempre aquela coisa da alopatia. Eu sou médico alopata, né? Mas sei do valor da alopatia, sei do valor da fitoterapia. Tem hoje um monte de produto com esse intuito, né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido de tornar mais científico essa cultura popular, que eu acho que é importante também. Eu estava me lembrando aqui, né, quando a gente estava conversando, outro dia até nós conversamos sobre isso, a Cláudia e eu, tem uma teoria nos Estados Unidos, a Gerson terapia, que outro dia passou um programa de televisão inteiro sobre um médico da década de 40 nos Estados Unidos que tratava com princípios de vida saudável, pelo que eu entendi. Dietas e tal, orgânicos, e que os seguidores dele começaram a dizer que isso curava câncer, etc. e tal. Tem um grande debate sobre essa terapia, e um debate com coisas acaloradas e apaixonadas que a gente nem imaginou, pesquisando aqui para falar no programa, etc. E hoje, alguns médicos japoneses resolveram estudar, porque a academia, a classe médica americana, principalmente as indústrias farmacêuticas, rechaçavam muito a terapia dele porque não tinha comprovação científica, etc. Então, no Japão tem um movimento agora de aprofundar a pesquisa, tem tese de mestrado, doutorado, gente estudando a terapia dele, os métodos, exatamente para dar conforto científico. E não é de hoje, né? Hipócrates, uma das que se fala, ele migrava, quando ele era chamado a atender alguém, ele ia e observava o local. Né? Aquilo que faltava no local é aquilo que ele prescrevia para o paciente. Então, se era o paciente que morava mais no interior, ele prescrevia produtos do mar,
Ah, mas por que iodo. isso? Iodo por quê? Porque era isso que faltava. Então, essa alimentação equilibrada ela é fundamental para restabelecer